Hoje estão comigo em estúdio os candidatos André Ventura e Vitorino Silva. André Ventura, 37 anos, professor de Direito, líder do partido Chega. Vitorino Silva, 49 anos, calceteiro de profissão, líder também de um partido, o RIR, que significa reagir, incluir, reciclar, e que se candidata pela segunda vez à presidência da República. Recebo os dois com votos, obviamente, de boa noite. Bem-vindos à RTP. Boa noite. Determinou o sorteio que a primeira pergunta é para o André Ventura. André, quer chegar ao governo para mudar o regime, ou seja, posso depreender que as eleições presidenciais são um trampolim para as legislativas. Bom, boa noite a todos e boa noite também ao Vitorino e a quem está lá em casa. Não, nós queremos essencialmente o programa, no caso do Chega, que é o partido que eu lidero, é até presidencialista, no sentido em que entende que é o presidente que deve liderar o Estado. Por isso faz todo o sentido que eu me candidato a presidente da República. Isto tendo em conta, evidentemente, que hoje em dia é no Parlamento, segundo as regras da Constituição, que o regime pode mudar. Mas nós nunca mentimos ao que vínhamos, Carlos. Nós dissemos desde o início que éramos contra esta Constituição, que nos obriga a ter, por exemplo, 230 deputados, ou entre 180 a 230, ou não nos permite ter prisão perpétua para crimes muito graves, sempre dissemos isso também, como somos contra muita da normativa que a Constituição tem. Isto é ser contra o regime estruturalmente. E nós somos. E é a primeira vez que em democracia um partido no Parlamento diz que é contra esta Constituição e contra este regime. Mas o André sabe, até pela formação jurídica que tem, que para mexer na Constituição precisa de uma maioria qualificada no Parlamento. O que lhe pergunto é, conhecendo nós o contexto eleitoral em Portugal, mais recente e em previsão dos próximos anos, essa é uma tarefa muito ingrata, porque pelo menos com o Partido Socialista não vai contar. E sem o Partido Socialista isto parece uma equação impossível. É verdade, Carlos, é muito difícil, mas eu acredito que os tempos estão a mudar. Basta ver o que se passa pela Europa toda. Está a haver mudança. Aliás, os nossos partidos parceiros na Europa estão em forte ascensão, um pouco não só em Itália, como em França e noutros países, como a Alemanha, mas outros também. O que é que nós acreditamos que é possível? Que o Chega... Alguns já estiveram mais. Alguns já estiveram mais e outros menos, como em tudo. Mas em Itália está em forte ascensão, é o primeiro nas sondagens. Em França é o primeiro, já o desiludiu um bocadinho sondagens. Bom, a Itália. Não digo que seja sempre a minha maior ilusão, mas acredito que há aqui um movimento de transformação. E o que eu quero dizer com isto é, o Chega, aliás, hoje mesmo, apesar de ser da concorrência, uma sondagem já nos coloca como terceira força política, destacadíssimo do Bloco de Esquerda. O que é que isto quer dizer? Que eu acredito que numas próximas eleições, embora legislativas, portanto estamos a falar de reforma da Constituição, o Chega vai ter um papel decisivo. Se me disser, vai ganhar as eleições imediatamente e constituir governo sozinho, não. Mas eu acredito que a breve trecho, o Chega será fundamental ou para um governo ou será capaz de eleger o Presidente da República. E isso levará à transformação do regime. Esse crescimento eventual do Chega, em que aposta, obviamente, vai ser aferido seguramente também no dia 24, porque o André é muito o Chega. Por muito que vá negar que o Chega é só o André, e acredito que o negará, mas é obviamente muito identificado em si o partido. Negá-lo-ei porque hoje eu penso que o Chega será o terceiro ou o quarto maior partido em Portugal, inclusive em número de militantes. Isso vamos perceber também melhor seguramente nos próximos tempos. As sondagens indicam um crescimento, isso é indiscutível. A minha pergunta decorre daí. O André Ventura saiu do PSD em grande parte por não concordar com o Rui Rio. E agora, aparentemente, só consegue fazer alguma coisa de braço dado com o Rui Rio. Bom, eu não sei o que é que vai acontecer no PSD, mas também não quero hoje fazer comentários sobre isso, não é o meu partido e não me cabe fazê-lo. Não sei se será Rui Rio, pode ser outro líder, não sabemos se Passos Coelho vai... Mas foi com ele que fez o primeiro Não sabemos se Passos Coelho vai voltar ou não, não sabemos. Não sabemos o futuro, ou se outro líder qualquer do PSD vai voltar, nem eu quero hoje entrar nesta polémica. Agora, há uma coisa que é certa, o que eu tenho dito nem se trata... Mas não nega que o seu aliado prioritário para fazer governo em oposição ao governo de maioria de esquerda é o PS. Repare, não é o PS de certeza, nem o Bloco de Esquerda. E também não acredito que seja a iniciativa nem o CDS. Portanto, acredito, o que eu acho é que à direita já toda a gente percebeu que sem o Chega e o PSD, e isto temos que o dizer, as pessoas não vale a pena eu mentir que sabem, não haverá maiorias de direita em Portugal. As sondagens mostram André, isso. só mais uma pergunta, já percebemos isso, só mais uma nesta só entrada. Para dizer isto, portanto, estes dois partidos, o Chega e o PSD, serão os pontos fundamentais da direita em Portugal e terão, de alguma forma, criar condições para haver um governo. Toda, porque é que não estabelece como fasquia clara chegar à segunda volta e fala apenas na questão do seu duelo particular com Ana Gomes? Não, mas eu... Queria dizer assim, eu demito-me ou eu assumo uma derrota se não chegar à segunda volta. Repare, nós em política, eu acho que os políticos têm que ter objetivos e os resultados temos que os assumir. Se eu ficar atrás da Ana Gomes, a questão é que fiz um mau trabalho. E tenho que assumir isso como política, como líder do Chega. Se me perguntar qual é o grande objetivo, e eu acho que aí até estamos os dois
dois de acordo, é chegar a uma segunda volta das presidenciais. E acha execuível isso? Acredita hoje? Repare, Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a descer consecutivamente. As sondagens mostram um decréscimo, embora ainda longe do valor necessário. Acima de 60%. Temos outra questão histórica, que é nunca um presidente em exercício de funções na democracia portuguesa não foi reeleito. Portanto, temos dois fatores contra. O que é que eu acho que é muito a favor de uma possível segunda volta? É que Marcelo está completamente desacreditado à direita. E isso favorece muito. Se o povo de direita sair para votar, como eu espero, no dia 24, eu acredito que o André Ventura estará numa segunda volta com Marcelo com o Rebelo de Sousa. presidente recandidato, Vitorino Silva. Foi candidato há 5 anos, já o lembrei, obteve mais de 152 mil votos dos portugueses. Isso valeu o que valeu, obviamente. A minha pergunta inicial é esta. O que é que procura ao candidatar-se de novo, se é apenas, e vou buscar um ditado popular que, falando consigo, não é mal lembrado, que é quem não é visto não é lembrado, quer mostrar-se, dizer que está vivo? 152 mil votos são mais votos que teve o Iniciativa Liberal e o Chega. Sempre foi a votos. Mas nas suas legislativas também não foram nada de especial, esteve pouco acima de 34 mil. Mas é diferente. O que eu estou a dizer é que há 5 anos atrás tive 152 mil votos, mais votos que o Chega, o André Ventura e o Iniciativa Liberal. E porquê é que volta a candidatar-se? Por respeito àqueles 152 votos que votaram e também por respeito para aquelas pessoas que não votaram e foram milhões e que estão arrependidos. Essa é a principal razão. Outra razão é defender a democracia. Eu ontem fui a Peniche e pronto, eu fui lá inspirar-me. Porquê? Porque eu hoje ia ter o primeiro debate, e é a minha primeira eleição, um frente a frente só com uma pessoa. Na altura, há 5 anos, fiz um debate entre todos, mas agora, felizmente, consegui debater só com uma pessoa. E no dia 3 de janeiro de 60, houve 10 pessoas que conseguiram fugir daquele forte e que fizeram que eu hoje possa estar aqui a debater em liberdade com pessoas que pensam diferente. Eu tenho a certeza, se não houvesse gente que tivesse a coragem de saltar para o mar e conseguir a democracia... Mas hoje, esses que saltaram para o mar pensavam muito diferente de si do André Ventura. Não, hoje. E depois de si também uma prainha, a prainha de São Pedro. E quando vou descer as escadas, eu beijo na praia, uma praia muito pequenina, lindíssima, beijo pedras que o mar trouxe. E eu olho para o chão, porque sou curioso, e vi pedras de todas as cores. Eu vi pedras cor de laranja. O 25 de Abril foi feito por gente que também é social-democrata. Vi pedras cor de rosa. O 25 de Abril, para que eu hoje possa estar aqui a poder debater com quem pensa diferente, também trouxe pedras. Trouxe pedras brancas e pedras pretas. Mas o mar não traz só pedras. O mar também traz pessoas. E traz pessoas de todas as cores. E há muita gente que vem por esse mar à procura de terra, de um pouso firme, e às vezes criam muros. Eu também sou candidato para poder... Está a traçar aqui a primeira grande fronteira entre si e o André Ventura? Deitar esses muros, que para mim são clandestinos e que muita gente quer erguer e que não faz sentido. No mundo, hoje, eu sou pai, tenho uma filha que, quando acabou a licenciatura, mandou-me uma carta, escreveu uma carta de casa para casa. Tinha acabado a licenciatura na FEP, eu abro a carta e abro a carta a medo. Uma carta de casa para casa. Abro a carta e ela, pai, gostei muito da escola do infantário no Suzão, gostei muito da escola primária em Balongo, gostei muito da secundária de Penafiel, gostei muito da FEP, mas quero-te dizer que a partir de hoje eu sou um cidadão do mundo, uma cidadã do mundo. Eu pensava que o mundo era rancho. E percebi, quando recebi aquela carta, e é uma coisa que eu vou fazer tudo por tudo, quero que todas as pessoas do mundo sintam o mesmo, o que é que a minha filha sente ser cidadão do mundo. O Vitorino tocou aí num ponto, que é de haver pedras de várias cores, e pareceu-me que estava aí a buscar o olho a vários eleitorados também do espectro democrático português. E depois, falou dos muros, estava a referir-se a alguma coisa das reservas que o André Ventura tem colocado em relação, por exemplo, à política de imigração e aos refugiados? Há muita coisa que eu concordo com o André. Eu concordo muito com o André. Eu concordo que... Mas comece pelas que discorda, que era a minha pergunta. Eu respondo tudo, nós temos tempo. E há uma coisa que eu estou a gostar neste debate, é que pelo menos está a ser debate porreiro, tocado lá. Aí é assim que deve ser a democracia. As pessoas devem ser percebidas, às vezes não se devem interromper. Mas há uma coisa então, que o que é que o une, o que é que o separa do seu opositor de hoje? O André, quando diz que deviam haver menos deputados, eu também concordo. Não havia de haver 230 deputados e eu acho que os deputados deviam ser eleitos 230 na eleição. E depois, se os deputados faltassem, e se tivessem 10 faltas, pronto, ficavam com 229, 210, 208, e até era capaz de chegar ao final do mandato, tinhas para aí 115 deputados. Mas o André tem razão, falta, mas porquê? Porque é deputado único e não tem ninguém para lhe marcar
ali a presença. Porque quando dizem que é ele que falta mais, há muitos que faltam muito mais, só que temos que acabar, está a ver, com Aliás, aquilo... é mentira. Aliás, é mentira. Mas temos que acabar com aquelas pessoas que, no fundo, não estão, só estão ali a cruzinha, ali no mapa das pessoas. Já aqui mais uma proposta para a revisão constitucional, mas Tino... Já tenho aqui mais um apoiante. Não, isto aí, há coisas que eu não... Isso aí. Mas quem é que representa o povo? Tino, entre vocês os dois são muito vistos como falando, ou ouvidos também, falando em nome do povo que está mais distante das elites, que está fora do sistema. É o André Ventura ou o Vitorino Silva, que começa por si, que representa o povo português. Os meus candidatos, os meus adversários, são todos povo. São povo. Só que eu acho que sou mais povo. E sinto isso porque eu não apareço ao povo só em tempo de eleições. Eu não ando lá em cima do 12º andar, protegido, em que entro no carro, saio pelas portas traseiras e apareço só ao povo em tempo de eleições. Eu não, eu ando sempre no meio do povo. Eu quando digo, eu tenho o maior gabinete que existe, que é a rua. Ou se quanto é que vale, se tivesse pagar o espaço onde eu trabalho, quanto é que eu tinha que pagar? E eu tenho um gabinete que é de borla, está a ver, a rua é onde começa a casa de toda a gente, e há muita gente que às vezes está em gabinetes que pagam milhões Vitorino, para se esconderem. eu já conheço esse seu discurso e respeito, obviamente. Mas português não conhecem. Mas eu fiz uma pergunta e pedi a resposta. Quem é que está mais perto de ser o representante do povo? É o Vitorino em relação ao André Ventura, é isso? Porque o Vitorino é mais povo, é isso? Eu sou representante daquele povo anónimo que não tem vez nem voz. Uma das vezes eu ser candidato é o povo ter voz, mas também ter vez. E há candidatos do povo que não dão a vez ao povo. André Ventura chama-lhe muitas vezes populista. Isso incomoda-o? Não, de todo. Eu concordo com o que disse o Vitorino quando diz que, de facto, há candidatos que representam as elites e temos nestas eleições alguns. Desde o atual Presidente, mas que não está aqui hoje e, portanto, eu não lhe vou fazer essa desfeita. Estive hoje com ele, aliás, e, portanto, não quero fazer essa desfeita, mas quando estiver com ele vou-lhe dizer isso. Desde o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, à candidata Ana Gomes, há candidatos que não representam o povo. Mas o senhor quer chegar à elite política. Eu quero chegar sobretudo ao povo Hoje já é português. deputado, Porque, já tem um deputado mas não para foi, apoiar um Carlos, governo. como saberá, não foram as elites que me elegeram para o Parlamento. Basta ver as áreas onde o voto foi predominante. Também não recusa eleitores. Nenhuns. E todos têm o mesmo espaço e todos têm que ter voz. Mas há uns eleitores, conforme dizia o Vitorino, que não têm tido voz. E muitos desses são aqueles que nos subúrbios de Lisboa e do Porto, ou das grandes cidades, das metrópoles, têm sentido que o Estado os abandonou. Têm sentido que olha para o lado em matéria de segurança e de criminalidade. Parece que só o André Ventura é que falava nisto. Afinal, é um problema sério à volta das cidades. Sobre as pensões. Sabe, Carlos, eu estive à porta da prisão de Évora e chamaram-me populista, porque estava lá o Armando Vara, ainda está, penso eu, a receber uma subvenção vitalícia acima de 2.000 euros, se não me engano. No mesmo dia tinham estado comigo pensionistas a receber 144 euros. No mesmo dia, um antigo combatente do ultramar disse-me que ganhava pouco mais de 100 euros. Mas o André Ventura também quer que o Estado gaste menos dinheiro em apoios sociais. Não quero que gaste com subvenções para políticos presos. Isso é que eu gostava que não gastasse. Isso é que eu gostava que não gastasse. Mas não consegue reduzir a subsídio à dependência tirando só a políticos presos. Também não são claro, assim não. Por isso é que, olha, e aqui eu acho que já tenho provas dadas de que uma das nossas exigências nos Açores foi reduzir para metade o subsídio à dependência. Explique-me isso. Como é que se consegue? Faz uma conta e diz metade das pessoas deixam de receber, independentemente das suas circunstâncias. Basta apertar. É que tem uma meta, e já o disse, até sairemos do acordo com o governo açoriano se não for cumprido. Claro. Portanto, o André quer que chegue ao fim, independentemente. Com metade. Nós queremos metade. Mas porquê? Se as pessoas forem pobres e precisarem de ajuda, deixam de a ter. Carlos, deixa-me dizer isto. Eu andei pelos Açores todos, não fui a todas as ilhas, mas percorri ruas, ruelas, cidades, aldeias, etc. Esteve em Rabo de Peixe. Sabe o que é que me diziam? Eu estive em todo lado. Sabe o que é que me diziam? Em São Miguel. Sabe o que é que me diziam? Diziam-me, olha, nós até queríamos gente para trabalhar, mas não há, sabe porquê? E apontavam-me para ali, para aquele lado. Porque está tudo no café, a beber cerveja e a tomar café. Mas tudo a viver à conta do nosso trabalho. E isso não é justo. É muito injusto. André, mas eu percebo o seu argumentário. A dúvida é porque é que é metade? Porquê é que não é uma fiscalização apenas eficaz que traduza os casos em que eventualmente haja exagero e até aproveitamento? Se me perguntar sinceramente, eu acho que até será para um terço, porque acho que só um terço é que precisam. Pelo menos do que eu vi em alguns sítios, não só quando fui vereador em Louros, como quando mas acho neste caso é perigoso, não é? Não, bom, eu estou-lhe a dizer, porque estamos a falar em Estamos a falar de vida de pessoas e de pessoas que precisam de um rendimento mínimo para viver. Quem precisa efetivamente deve beneficiar desse apoio.
Agora, a fiscalização tem que ser efetiva. Não pode ser a brincadeira que temos, de Mercedes à porta e a receber Mas se a rendimentos fiscalização sociais der de outro inserção. resultado nos Açores, disser que não é metade das pessoas que deve, a quem deve ser Por cortado isso é o que nós rendimento. temos uma meta, tem que haver metas. Repare que todos os anos o Estado procura reduzir a fraude em X%, 25%, 30%. Temos de ter uma meta, um objetivo. O objetivo é reduzir para metade. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas só pensam assim, ele quer cortar benefícios sociais. Mas não, porque também há a lógica de querer é dar mais trabalho para que as pessoas não tenham que estar a viver de subsídios do Estado. Eu acho que é muito injusto nós vivermos num país em que há uma metade a trabalhar e outra metade a viver do trabalho dessas pessoas. E eu não só estou a falar da etnia cigana, que já sei que é isso que me apontam por causa dos ciganos. Não são só os ciganos que vivem de Não, os ciganos de subsídio à representam dependência. menos de 4%, como sabe, do RSI. É verdade, mas dentro das comunidades ciganas, provavelmente muito mais que 50% beneficiam desses rendimentos. André, mas também, permita-me portanto- uma pergunta, já que tocou no assunto, eu não o tinha, mas tenho ouvido várias vezes falar disso e obviamente todos pensamos sobre isso. Ao mesmo tempo, também seguramente leu dados que demonstram que sem o RSI, provavelmente metade dos jovens ciganos, que também são jovens portugueses, não Evidente, tinham é, sequer isso não tem acesso causa. à escola. Nós não devemos também pensar em mudar essas comunidades por dentro e ajudá-las a crescer e ajudá-las a Estamos há integrar. 46 anos a tentar mudar. Há 46. Há Mas é 46. tirando-lhes o rendimento que vai conseguir mudar. Quer dizer, o que não pode continuar... Se as crianças chegarem, Oh, forem Carlos, menos à o que escola... eu acho que não pode continuar é o ir levantar cheques de 2.000 euros à Segurança Social ou aos Correios e os outros lá na fila à espera para pagar. Quer dizer, isso é que não pode ser. Eu sei que isto dito assim soa demasiado rude e demasiado violento. E generaliza. Mas a verdade é que apenas 18% dos ciganos, nos estudos que se conhecem, vivem do seu trabalho. O que significa que os outros viverão de quê? Se puderem estudar mais, provavelmente mais viverão Oh, Carlos, do mas é o trabalho ponto do que temos hoje. E, portanto, o que eu digo é, há um problema. Há um problema. E o Estado não aceita que há um problema. O Estado diz, não há problema nenhum. Mas com a os- sua com solução os é só ciganos. cortar o rendimento dos Não, ciganos? claro que não. Olha, eu vou-lhe dar outra solução. É não fechar os olhos quando se tira raparigas da escola aos 13 anos. Que o Estado neste momento, fecha. É obrigar quem recebe rendimentos sociais de inserção, como nós propusemos no Parlamento, a trabalhar para contribuir. E eu sei que isso, inclusive, está no programa do RIR. Deixa-me ouvir como um contraponto. o Vitorino Silva também sobre isto. Não, eu li que o Vitorino, e estou certo que concordará com isto, que quem, inclusive, está no sistema prisional deve trabalhar para contribuir para o sistema prisional. Vitorino Estou Silva, completamente de acordo com isso. Conhece bem a pobreza, Conheço muito bem. conhece comunidades ciganas. o que é Conheço que pensa sobre muito isto? bem o que é que o povo diz. O povo costuma dizer um olho no burro e outro no burro. Porque os ciganos não são burros, são pessoas. E eu gosto de falar não de etnias, mas de pessoas. Porque é muito fácil dizer... Eu trabalho no Porto e trabalho mesmo na rua e vejo muita gente à janela e uns estão à janela porque não podem. Às vezes não podem sair. Mas há muita gente, eu quando digo há muita gente que cria uma oportunidade e que não tem. Há ciganos que vão pedir emprego e não lhes dão só por serem ciganos. Evidente que também. Os políticos, que muitas vezes nas câmaras e não sei o que mais, quando vão, porque são tratados de uma forma diferente. E eu acho que temos que nivelar. Eu, se for Presidente da República, não vou ser o Presidente da A, de B, daquela etnia, de todos os portugueses, porque não há português de primeira nem de segunda e somos todos iguais. Todos iguais. Isso não há dúvida. E há uma coisa que eu também discordo do André. Eu costumo dizer muitas vezes que o maior orgulho que eu tenho é que nunca dei liberdade à minha filha. Minha filha tem 23 e nunca lhe dei porquê? Porque a minha filha nasceu com a liberdade toda. Todos nós nascemos com a liberdade. E há muita gente que quer dar uma coisa que não podem. E há políticos que querem tirar a liberdade às pessoas. E isso não concordo. Não é o caso. Não, Mas é o que eu estou a dizer. não é Mas todo o que meu liberdade é que o André Ventura quer tirar? Que eu Não, eu quando De digo... todo. Ouça, a liberdade, isto é assim, falaste na fiscalização. O primeiro político a falar, tu dizias ciganos, não sei o que, rendimento, Ferraris e não sei. Muito bem, concordo. Tem que haver Concordo fiscalização. perfeitamente. Mas a culpa não é deles. Não, a é do culpa Estado. é da fiscalização. É do Estado. Tens é que virar para o Estado evidente. e dizer assim, andam a dormir. O Estado tem que estar acordado. Nós temos que ter um Estado acordado. E se eu for Presidente da República, pelo menos vou ter uma sineta e acordá-los. E toda a gente sabe que o Estado anda a dormir. Mesmo nesta questão da eleição que nós vamos, claro que foi muito duro tu arranjar assinaturas. Foi, não Para foi? todos, para Para mim também foi muito duro. E houve uma pessoa, num país que tem 900 anos de história, sabes o que é 900 anos de história? Uma pessoa que apresenta 6, 7 assinaturas e vai para o boletim E está de no voto. boletim de voto. Ouça, É um país a brincar. Mas, É um não, país a mas brincar. a brincar, precisamos de um País a Estado brincar. a sério, está a ver? País a brincar. E presente. Está a ver? Porque imagina que havia 10 milhões de portugueses que arranjavam 7 assinaturas e mandavam para o Tribunal Constitucional a fotografia. Sabes quanto? Nunca mais É que era acabava preciso, o não, boletim. era preciso o boletim de voto de Sagres, de balanço Vitorino, a Sagres. temos Não, que- é verdade, ouça, é isso que eu disse. O problema não é o cigarro, há gente que vai sempre transgredir. Nós temos é que apostar forte
na fiscalização. Em vez de irmos contra as pessoas, vamos contra Mas, o Estado. Vitorino, nós não estamos em desacordo. O que eu tenho dito Não, é que, com a etnia cigana em particular, há um problema que o Estado não quer aceitar que há. Porque quando temos números de 18% só que vivem de rendimentos, não dizer que há aqui subsídio ou dependência, ou não olhar para a população prisional, que tem pessoas de etnia, quantas pessoas de etnia cigana em proporção lá estão, ou não perceber que os ciganos também se auto-excluem da sociedade, nos casamentos, no tratamento das mulheres, na questão do subsídio. Há uma cultura de viver de subsídio nos ciganos. Já conhecemos E isso é essa negativo. opinião, mas quis deixá-lo concluir a Mas também ideia. mas André, era só para- Vitorino, agora Não, temos que só avançar para porque há terminar, assuntos... Não, é cigano, eu tenho muito a menos. Mas às vezes é mais fácil prender um cigano com uma pessoa que não seja cigano. Está a ver? Porque há muita gente que não é cigano e que não está... Isso, para mim, a justiça tem que ser igual para todos. Portanto, há um Mas tem estigma que- sobre a comunidade mas tem que ser- cigana que é preciso acredito, combater. ainda há. Eu acho que eles criam esse estigma também. Não, eu acho que não. Eu Mas acho... isto estamos em Mas desacordo. não criam sozinhos. Não, o Estado é cúmplice nessa criação. Vitorino Silva, vamos para uma questão de grande atualidade, que é alguma instabilidade no governo e hoje decorre de uma demissão que foi conhecida do diretor-geral da Política de Justiça, que foi a pessoa que esteve envolvida na informação errada que depois foi prestada ao Conselho da União Europeia sobre o Procurador Europeu português. Seguramente acompanhou esta questão. Hoje os dados é que há uma demissão e há uma demissão com algum estrondo, como se costuma dizer, porque a informação que é dada é que a Ministra da Justiça tinha conhecimento da carta que veiculava esses erros e já ficamos a saber, entretanto, esta noite, que o Presidente da República questionou o Primeiro-Ministro e este fez sair uma nota em que reitera a confiança na Ministra da Justiça. O que lhe pergunto é, se fosse Presidente da República, se entende que o Presidente tinha a obrigação hoje de intervir e reclamar quase uma demissão da Ministra. Eu acho que cada macaco no seu galho. Quem escolhe os ministros... Eu não sou candidato para mandar nenhum ministro entrar para o desemprego. Eu acho que quem tem responsabilidades é o António Costa. Se o António Costa a protege ou não, acho que não vou falar por ele. E em eleições e em campanha, eu acho que era injusto da minha Mas parte. ao Presidente pede-se, e o Vitorino candidata-se a Presidente, a chamada magistratura de influência, pelo menos. Não é o candidato. Mas tem havido Vai casos... despedir. Imagina que Não, mas ele se fosse Presidente, perante casos como o do Ministro da Administração Interna, que é uma controvérsia também recente, ou esta da Ministra da Justiça, o que é que tencionava fazer? Não, o que eu estou a dizer é que Deixava o Primeiro-Ministro resolver sozinho o o problema? Primeiro-Ministro é que escolheu, ele foi eleito para escolher os ministros. Pronto, e quem sofre, se for um bom ministro ou um mau ministro, quem sofre é o Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Há muita gente que votou António Costa, não é? E que pode não gostar de ver aquela ministra ou aquele ministro, e às tantas vai votar no Tino ou no André nas próximas eleições. Então, se eles fizerem um bom trabalho ou um mau trabalho, não pode ser beneficiado. Obrigado. Entendi o ponto de vista. André Ventura, imagino que não seja exatamente igual. Pergunto-lhe, sobretudo, se este é um caso que justifica a intervenção do Presidente da República, por muito que compita ao Primeiro-Ministro exonerar qualquer ministro. Sim, eu acho que há aqui dois planos que temos que distinguir. O primeiro é o do plano legislativo. O Chega pediu hoje a admissão da Imediata Ministra da Justiça, assim como outros partidos também do espectro parlamentar. Como o Presidente da República, eu acho que há aqui hoje uma novidade que já tínhamos, mas que hoje foi agravada e que eu penso que merece uma análise, pelo menos em termos de influência política e de um sinal político. Quer dizer, nós tínhamos um caso em que a informação errada tinha sido enviada para a União Europeia. E isso era evidente. Assumido pelo governo português também. Naquilo que foi dito nas primeiras horas pelo Governo era que constava de lapsos, foram estas as palavras, lapsos, e que tinham sido os serviços que conduziram a que isto fosse assim, porque era uma espécie de padrão no concurso que levava ao Procurador Europeu. Bom, a desculpa era pouco clara, mas percebia-se. Hoje soubemos uma coisa mais grave. Primeiro, a própria Ministra deu a entender que não tinha sido ela a ter intervenção direta, mas hoje soubemos o contrário. Soubemos que, apesar da admissão Temos do que avançar, André. E aqui chegados, eu já estudei em a parte Ministra isso. sabia há mais de um ano destas imprecisões. E, portanto, o Presidente da República, perante isto que é mentir à União Europeia, não há outra palavra, que credibilidade terá Portugal no futuro, em futuros concursos, o Presidente da República, se fosse eu, daria um sinal ao Governo. E esse sinal seria que esta senhora Ministra da Justiça não pode ter mais espaço no Governo. Foi clara a resposta. André Ventura, é uma questão que gostava de analisar consigo, porque obviamente sabe que o Chega e o André é olhado como um perigo para a democracia por vários setores do país. E há aquela questão da chamada lei da rolha do Chega que me faz questionar qual é a democraticidade interna e imaginar o que seria uma transposição disso ou dessas normas para o país, quando se vê que é imediatamente suspenso qualquer militante que possa denegrir os órgãos do partido, que ofenda membros ou dirigentes do Chega, mesmo com insinuações ou ataques subtis, está lá escrito, e que nem é admissível que se faça isso em perfis pessoais ou grupos WhatsApp.
Isto é a sua noção de liberdade de expressão? Não. O Chega, Carlos, cresceu muito e muito rápido. Cresceu quando a estrutura do Chega não estava ainda capaz de absorver tudo. Cresceu com o espectro de outros partidos muito variados, desde comunistas no Alentejo até católicos em Braga e à cintura industrial de Lisboa e do Porto. E isto levou a uma mescla muito grande no partido. O que eu nunca vou admitir é que dentro do partido se faça o que a lei geral não permite, que é difamações, ofensas à honra e à dignidade. Portanto, o que nós fizemos, e que certamente noutros partidos existe, e em algum que eu conheço até existe muito pior, mas que nunca teve grande interesse jornalístico. Mas não sai uma diretiva a dizer isso. Bom, porque no Partido Comunista nem sequer é preciso diretivas. Há resoluções que são cumpridas e mais nada. André, aliás, mas como é que fiscaliza o que se diz num grupo WhatsApp? Ou vai ver os perfis pessoais? Não, do eu Facebook? não vou ver nada. Estamos a falar de um órgão que, aliás, foi aprovado na Convenção, que é um órgão de ética, que se pretende impor ética, que é isso que os partidos hoje não têm. Mas esse órgão é anterior à intervenção do Conselho de Jurisdição do Chega? É anterior, porque depois há sempre recurso garantido para a jurisdição para Portanto, há uma garantir. espécie de processo sumário? Mas depois sempre há Em que a calculado pessoa é pela logo jurisdição. suspensa. É suspensa preventivamente, mas isso acontece noutros partidos também. E depois há um processo que leva à decisão final. Mas eu já agora... As Carlos, insinuações ou ataques subtis? Carlos, nós vamos ver, até vai passar na concorrência amanhã. Aparentemente, o timing é perfeito, é a mesma altura das eleições presidenciais, uma grande peça sobre o Partido Chega, e vai ver o tipo de discurso que muitas vezes tem. Eu, como líder, não admito ofensas à honra das outras pessoas, ou insinuações baratas que não têm nenhum substrato. Agora, deixe-me só voltar à primeira questão, que para mim é importante. O Chega está com algo atrás, e eu tenho que passo compensar. já. O Chega é ou não uma ameaça à democracia? Eu tenho ouvido outros candidatos, Carlos, a quem eu acho que nós temos que perguntar isso. Porque quando ouvimos a doutora Ana Gomes dizer que quando for eleita, se for, que eu espero que nunca aconteça, vai, e cito, mandar uma mensagem para a Procuradora-Geral da República, tipo, telefone na mão, olá, Sra. Procuradora, não se importa de ilegalizar o Chega. Porquê? Porque eu, apesar de ter estado no MRPP, onde a democracia era um grande valor, na verdade, acho que este partido me está a fazer moça. E pergunta-me a mim pela democracia. Eu tinha outra pergunta para lhe fazer, já não tem há muito Marisa tempo. Matias e a Ana No Gomes. seu partido, muita gente também queria ilegalizar o Partido Comunista, o partido de inspiração marxista. Alguma vez me ouviu dizer isso? Ouviu Carlos? dizer que não estava Nunca de acordo, me ouviu mas é o dizer líder isso. de um partido Eu onde sou muita líder, gente pensava isso. Carlos, mas Ana Gomes é candidata. E eu também sou. Portanto, eu assumo aquilo que eu digo. E Ana Gomes disse numa entrevista... E eu terei a disse em oportunidade vários de questionar a Ana Gomes que queria amanhã. ilegalizar o Chega. Isso é que é Vitorino pouco Silva, democrático. o Chega é um perigo para a democracia aos seus olhos? Eu respeito quem assinou pelo partido, pelo Chega, e respeito aí o tribunal que o aprovou. Eu nunca na vida ia ilegalizar, está a perceber? Porque, de certeza que o Tribunal Constitucional é uma casa séria. E já avaliou por duas vezes. Muito mal seria. Está a E perceber? esta candidatura também teve que ser avaliada. Eu quando digo, eu também tenho um partido político e posso lhe dizer que quando o Rir entrou no Tribunal Constitucional, durante um período tiveram lá perdidas 2 ou 3 mil assinaturas. Depois foram encontradas, fala-se que desapareceram as armas em tanques, né? E apareceram 2 ou 3 quilómetros à frente. Ali desapareceram e apareceram no mesmo sítio. Está a dizer? Eu quando digo que às vezes olho para os partidos que são criados por quem está com o monopólio não quer mais concorrência. Tem medo. Está a ver? Porque os partidos hoje não têm o povo mimoso. Antigamente as pessoas votavam nos partidos quase como serem adeptos do Clube A, do Clube B, do Clube C. Hoje não, hoje os votos estão todos no ar e são de quem nos apanhar. E tudo o que eles puderem fazer. Eu quando digo que o André... há muita gente que diz que ele é antissistema. Eu acho que o André é sistema, está dentro do sistema, eu sou fora do sistema. Porque quando o André se queixava, eu lembro muito bem, quando não era ouvido, quando era um partido que não tinha assento parlamentar, eu nestas eleições fiquei de fora e não vi o André a defender também. Mas, Vitorino, mal foi possível, o André assumiu o debate... Vitorino, última questão para si, antes das questões finais para a resposta telegráfica. O André Ventura não tem dúvida em assumir-se como de direito. O Vitorino militou no Partido Socialista, assume que é de centro-esquerda, pelo menos? Não, eu costumo dizer que no Exército eu fui soldado e mais importante que ser o comandante supremo das Forças Armadas, porque é muito fácil ser o comandante de quem tem armas. Estar ao lado de quem tem armas. Eu quero ser o comandante das Forças Armadas, daquela gente que não tem armas. E eu, como soldado... Isso é uma resposta fácil. Não querer vincular-se a nada. Não, já vou dizer. Eu, para marchar, era up, 2, esquerdo, direito. Eu preciso do pé direito e do pé esquerdo. Portugal, para caminhar seguro, tem que ter um bom pé direito e um bom esquerdo. Mas se olha, por exemplo, para as outras candidaturas, não se sente mais perto de Ana Gomes do que de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, eu quando... Digo Ana Gomes porque foi do seu partido, do partido no qual militou o Vitorino Silva. Isto é assim, eu tenho muito orgulho em ter feito parte do partido do António Guterres. Eu nunca me esqueço, quando fui ao Coliseu e levantei o estádio, em que falei para 10 milhões, esse homem a que eu dei um abraço hoje é secretário-geral da ONU. O homem defende o planeta. O homem defende os refugiados. O homem defende os que mais precisam.
o próximo e o simples. Eu não tenho vergonha de dizer que faço parte da história do Partido Socialista e também do futuro. No futuro sei que vou ter muito votos do Partido Socialista. Quando António Costa deu liberdade de voto a todos os militantes socialistas, foi a pensar que o Tino podia ser candidato. Muito bem, vamos às questões finais. O Vitorino fica com uma desvantagem relativamente ligeira, também não pode ser milimétrico. André Ventura, para acabar com o Vitorino, começa estas duas questões por si. Muitos o têm comparado, até pela forma como decorreu o seu primeiro debate, felizmente não este, com Donald Trump. Ele é uma referência para si? Bom, este adversário tem mais qualidade, por isso é que o debate correu melhor. Não é nenhuma... Agora é a resposta rápida? Não é nenhuma referência. A minha referência são homens como Sá Carneiro, como o Papa João Paulo II. Esses são as minhas referências. E Pedro Passos Coelho, falou há pouco nele, é a segunda pergunta. É meu amigo. Pode ser alguém que federa a direita portuguesa ou não é preciso? Não vou fazer juízo sobre isso. Há uma coisa que eu sei. Sei que ao longo do caminho que vamos ter, e provavelmente já no próximo ano, muito provavelmente já no próximo ano, o Chega e o PSD algum dia, por muito diferentes que sejam, e por muito que um seja antissistema e outro seja parte, como eu fiz parte também... E com Passos Coelho era mais sistema, fácil do que com Rui Rio? Não vou fazer comentários sobre isso. O silêncio é revelador. Vitorino Silva, quem é o seu modelo de Presidente da República? Eu costumo dizer que o país tem 9 séculos. O povo já viu vários regimes. Porque há mudanças de regimes e o povo é sempre o mesmo. O povo, nestes 9 séculos, foi sempre figurante. E o Vitorino Silva, que é do povo? Não, o povo, nestes 9 séculos, foi sempre figurante. O meu modelo de ser Presidente, o meu modelo de Presidente da República, eu acho que um dia vai chegar a vez de o povo ter o papel principal. Nenhum dos 5 eleitos na democracia portuguesa o satisfazem plenamente enquanto perfil de Presidente? Não, há uma coisa que é o tempo. Houve alguns que foram presidentes no tempo certo. Houve um que até foi presidente e depois perdeu, porque não concorreu no tempo certo. O Soares, que foi um homem que fez muito pela democracia. Eu acho que este é o tempo certo para o povo chegar à varanda. Última pergunta. E o Vitorino Silva já está a pensar nas próximas autárquicas? Não, eu quando digo que sou candidato a Presidente da República, tenho este alvará. Eu quando digo que no dia 24 vai andar a roda, eu tenho um número, e tenho este número que foi passado pelo povo que deu alvará para ser Presidente da República. Não tenho dúvidas nenhuma. Voltaremos